Olá, meu nome é Gabriela Vale Bentes e é com muito amor e alegria que eu preparo e entrego esse curso de meditação para vocês. Esse curso que é criado por mim de uma forma onde eu conecto vários diferentes tipos de meditação, porque eu já percebi que as diferentes personalidades, as diferentes pessoas vão ter mais facilidade em começar a meditar com um tipo ou outro de meditação. E hoje em dia a gente já sabe vários dos efeitos de cada uma das meditações em nós. Já existem vários estudos científicos falando dos ganhos, das conquistas que as diferentes tipos de meditação provocam no nosso cérebro, no nosso corpo como um todo. Eu comecei minha trajetória de meditação lá na Universidade de Brasília, ainda na graduação, cursando psicologia, através de um curso de um professor do Instituto de Medicina na época, super vanguarda, era só ele que estava fazendo isso na universidade, onde ele começava ensinando a respirar. E vocês vão ver que eu vou falar muito de respiração ao longo do curso. Esse curso curto de 12 semanas, mudou a minha vida. Eu percebi que a prática da meditação me deixava mais atenta, presente, firme. Eu sentia uma firmeza até no meu corpo e um pouco mais calma do que eu já era. Como que esse curso de meditação me mexeu assim tão profundamente? Porque ele tocava em diferentes aspectos do nosso ser. Ele me mostrou, ele me apresentou o ser humano visto de uma forma holística, de uma forma integral. Então o professor, ele falava do corpo físico, ele falava das redes neuronais, ele falava das ondas cerebrais, de tudo isso que acontecia durante a meditação. Assim como ele também falava de cura de doenças psicossomáticas, então ele falava das emoções, ele falava também de espiritualidade. Então é como se eu tivesse visto pela primeira vez o potencial de um instrumento que tocava em todas as partes daquilo que eu entendia como sendo eu. Isso mexeu bastante comigo. Então foi quando eu comecei a meditar, ali pelos 20 anos, hoje em dia eu tenho 31, e nunca mais parei, porque eu percebi a potência dessa prática, a potência de me conhecer cada vez melhor, cada vez mais profundamente. É como se eu fosse tirando algumas camadas de mim, que não sou eu. É como se eu fosse encontrando uma força, uma energia, uma pulsão de vida cada vez mais pura, limpa e que dá base de sustentação para tudo que eu sou, quero ser, já fui. É como se eu me conectasse com isso que é constante na vida. Eu sou filha de Kevson Denis Carrilho Bentes e de Francisca Bezerra Vale. Durante a minha infância, o meu pai começou a descobrir o mundo espiritual dele. Ele começou a acordar de madrugada, ele começou a ter uma alimentação vegetariana e ler sobre diferentes personalidades ao longo da história e sobre vida em outros planetas, coisas desse tipo. Então lá em casa começou a ser muito comum essa ideia do transcendente, do que vai além para isso que é conhecido, para o que vai além da matéria. E também quando eu era pequena, a minha mãe, ela dava para a gente essa base de sustentação da terra, bem mãe terra mesmo, muito carinhosa, muito amorosa, e ela via uma importância dela falar para a gente sobre esporte físico, cuidado com o corpo, alimentação. Então eu
cresci nesse ambiente onde muitas vezes esses mundos se chocavam, esse mundo terreno e esse mundo espiritual brigavam, mas ao mesmo tempo dentro de mim, aos poucos eu fui percebendo a necessidade de conciliar esses dois mundos, porque eles existem juntos e na verdade não são só dois, são infinitos. Foi isso que eu descobri com a meditação. Honrando a figura do meu pai e da minha mãe, que hoje em dia tem um ótimo relacionamento entre si e com a gente, eu convido vocês a fazer uma pequena meditação. A gente vai começar a entrar nesse mundo. Então, através da respiração e através do som dessa tigela tibetana, vocês vão fechar os olhos, respirar profundamente. Isso significa alongar um pouco a sua inspiração, alongar um pouco a sua expiração. Tudo bem se você não consegue. Se você não consegue ainda, apenas observe. E respirando profundamente. Escute esse som. E traga a memória do seu pai e da sua mãe, ou dos seus cuidadores, até a sua mente. E veja se você consegue agradecer a eles a sua vida, os cuidados que você teve no início da sua vida. Tudo que te trouxe até aqui, até esse curso. E veja se você consegue agradecer também os seus professores e professoras, seus mestres de vida, que também te trouxeram até aqui. Apenas agradeça. Permita ver o rosto dessas pessoas, desses seres. E respirando profundamente. Perceba como você está se sentindo agora. Abra os olhos no seu momento. E vamos para a próxima aula do curso.